Bom dia, minhas crianças queridas, meus amores, meus alunos, cada um de nós em seus lugares, vocês aí na casinha de vocês, Tia Vanúzia aqui no sítio de Tia Vanúzia, mas todos conectados e que a gente não possa parar nunca. Todas as atividades devem ser feitas, embora que remotamente, que é a possibilidade que a gente tem. Então, ontem Tia Vanúzia direcionou a atividade de História, atividade de revisão de história. Hoje, Tia Vanúzia vai colocar a correção dessa atividade. Vocês vão observar a resposta direitinho. A tarefa de hoje é essa, tá? Vocês vão observar que resposta vocês colocaram em cada pergunta e vocês vão fazer as correções, tá bom? Tia Vanúzia vai passando rapidamente aqui pelo livro didático para que vocês possam conferir as respostas e ver se acertou direitinho cada questão, ok? Quem teve alguma dúvida ou deixou alguma questão em branco ou sentiu dificuldade em fazer, então este é o momento. Começando pelo quesito 1, que vocês deveriam citar uma ferramenta ou utensílio usado no período neolítico e qual era a função dessa ferramenta. Então vocês podem citar o arado, o fuso, o tear, o moedor, os cestos, os recipientes de cerâmica. E vocês podem descrever a função. O arado, preparar a terra. O tear, produzir tecidos. E assim por diante. Moer e armazenar alimentos. Certo? No quesito 2, vocês deveriam colocar P para paleolítico, N para neolítico e M para idade dos metais. Nessa primeira frase, a gente já pode observar, que fala sobre o bronze e o ferro. Então, logicamente, idade dos metais. No 2, os tecidos de lã e linho foram criados nesse período, então, período neolítico. O terceiro, nesse período, utilizava-se principalmente roupas feitas de peles de animais, período paleolítico. O quarto, instrumentos mais aprimorados de pedra foram confeccionados, então, período neolítico. E, por último, neste período, a maior parte dos grupos humanos eram nômades, período paleolítico. No quesito 3, vocês devem ter lido esse textinho aí, e observe que é um testemunho, né? Então, o texto, ele vem falando que os primeiros utensílios de pedra, eles foram como testemunhos do desenvolvimento da fabricação de ferramentas. Aqui, lítico, feito de pedra. Então, esses objetos, eles podem ser considerados parte da cultura material. Vocês podem ter colocado isso nessa resposta aí do quesito 3. No quesito 4, observando essa imagem aí, então, fazendo a análise dela, vocês podem ter colocado como resposta que essa cidade, ela pode sim ter sido planejada, observando e considerando o quê? Esse traçado reto das construções, a presença dessas canaletas, que é onde passa o escoamento de água, né? Então, tudo isso pode ser considerado uma resposta para o quesito 4. Essa cidade pode sim ter sido bem planejada, mesmo que há 5.000 anos atrás, né? No quesito 5, vocês devem ter observado aí os rios, com relação aos rios. Aí vocês devem ter colocado que os rios, eles foram fundamentais, né, para o desenvolvimento da agricultura, da sedentarização. Aí, no caso, vocês podem ter colocado exemplos do rio Nilo, o rio Tigres, o rio Eufrates, que foram os rios onde as populações, elas foram se estabelecendo em seus limites, certo? Do seu lado, pertinho de todos esses rios, para que eles passassem a se estabelecer como sedentários. No quesito 6, vocês podem ter tido dificuldade nessas lacunas, né? Que em sala de aula a gente sempre tinha dificuldade. Mas aí vocês vão agora conferir. Na primeira letra A do 6, olha. Durante o período neolítico, a construção de aldeias e assentamentos favoreciam a proteção contra perigos e o armazenamento de alimentos, ok? Então, vocês vão preencher desse modo na letra A. E na letra B, né, que observa aí, tem uma imagem de alguns animais, aí vocês devem ter colocado que a domesticação das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio,
que favoreceram a produção de alimentos e outros itens, como couro e tecidos. Neste quesito 7, vocês devem ter colocado no caderno um pouquinho sobre como era o período paleolítico e como era o período neolítico e explicar, certo? No quesito 8, observa aí que indica apenas elementos que fazem parte da cultura material são instrumentos musicais e vestimentas, então vocês devem ter marcado aí a letra D. No quesito 9, vocês devem ter observado essas imagens aí e a pergunta: por que a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Aí vocês devem ter colocado que as formas de escrita e os próprios registros escritos, eles são importantes para a cultura material de um povo, pois o quê? Além de fazerem parte da identidade e da memória do grupo, permite o registro de informações, hábitos, modos de pensar, sendo parte também da cultura de muitas sociedades, certo? Então, vocês vão fazer a correção dessa atividade toda até o quesito 9. E aí, a gente vai finalizar hoje a nossa unidade de história com a última atividade, tá? Tia Vanusa vai direcionar as páginas. Então, feliz dia, que Jesus abençoe cada um de vocês e avante!